Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar nosso estudo aqui em Éter, capítulo 7, tá bom? A partir do versículo 6 em diante. O que a gente estudou ontem foi até o versículo 5, que conta, né, que Quibe, ele era rei e ele teve um filho chamado Curior. E Curior, ele se rebelou contra o pai. Ele foi para outra cidade, né, chamada Neor ali, e lá ele edificou uma cidade e atraiu muita gente para si, formou um exército, e ele vem contra o pai dele, prende o próprio pai em cativeiro, tá bom? Então assim começa aqui a partir do versículo 6, que continua dizendo aqui, ó. Ora, a terra de Moron, que é onde o rei, né, Quibe, foi levado cativeiro, né, ficou ali, onde o rei habitava, ficava próximo à terra que é chamada Desolação pelos Nefitas. E aconteceu que Quibe viveu em cativeiro, e assim como o seu povo, e sob o domínio de seu filho Corior, até que ficou muito velho. Não obstante, Quibe gerou a Suli em sua velhice, enquanto se achava ainda no cativeiro. Então a gente vai ver aqui o capítulo 7, ele vai tratar muito sobre, do começo ao fim aqui, sobre esse homem chamado Sully. E ele cresceu em cativeiro, ele nasceu em cativeiro ali, preso, tá bom? Então, e ele vai ser um excelente homem, um excelente rei, que a gente vai estudar aqui. Então, não importa onde nós nascemos, o ambiente, o importante a gente vai ver na história aqui que vai ter bons pais, tá bom? Que ensinaram os seus filhos, mas vai ter também bons pais que ensinaram os filhos e os filhos não seguiram, e também tem pais ruins e os filhos acabam não acompanhando o caminho dos pais, fazem o seu próprio caminho ali em retidão, tá bom? Então, a história de hoje vai mostrar um pouco isso aqui. Então, aqui fala que Kibe, né, ele gerou esse filho aqui chamado Suli, que estava em cativeiro também, né? Eu comparei aqui em João capítulo 17, 5, onde diz: Vós sois, vós não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. Então, assim como Suli, ele nasceu no cativeiro, mas ele não aceitou ficar em cativeiro, nós também nascemos nesse mundo decaído, cheio de pecado, mas como Jesus falou, nós não somos deste mundo, nós não praticamos as coisas desse mundo, tá bom? Assim como Cristo não é do mundo. Então a gente precisa sair do mundo, essa que é a questão para nós. Vamos continuar aqui. Para nós, um cativeiro, né, espiritual, né? E Sully aqui no caso, ele fala de um cativeiro presencial aqui. Versículo 8 em diante. E aconteceu que Sully se irou contra seu irmão, não é para menos, né? O próprio irmão prendeu o pai, ele mesmo nasceu em cativeiro ali todos os seus dias. E Sully ficou forte e tornou-se poderoso quanto à força humana, e foi igualmente poderoso em seus julgamentos. Quando fala que ele foi poderoso nos seus julgamentos, é que ele julgava com retidão, ele tinha boa percepção aqui. Porque ele foi ao monte Efraim, e onde fundiu o minério do monte, e fez espadas de aço para aqueles que haviam levado consigo. E depois de haver armados com espada, retornou à cidade de Neor, e atacou seu irmão Curior, tendo desta maneira conquistado o reino, e restituiu seu pai Quibe. Então, a gente vê aqui que Sully ele não queria poder para si, mas ele vem daquela justiça, ele vai lá, faz espadas e toma o reino de volta, e ele põe quem na cadeira do reino? O próprio pai ali, tá bom? De quem pertencia o reino por direito. Só que Quibe agora, né, que é o pai de Sully, ele estava muito idoso já. Então ele vai conferir o reino pro filho dele aqui, ó, versículo 10. E então, em virtude do feito de Sully, o pai confiou-lhe o reino, portanto começou a reinar em seu lugar. E aconteceu, quando fala que reinar em seu lugar, que o pai não havia morrido ainda e ele já passou a ser rei, né? Sully estava reinando no lugar do pai dele. E aconteceu que julgava com retidão e estendeu o seu reino sobre toda a face da terra, porque o povo se tornara muito numeroso. E aconteceu que Sully também gerou muitos filhos e filhas. E Curior arrependeu-se dos muitos males que praticara. Portanto, Sully lhe deu poderes em seu reino. Agora, Sully e Curior aqui, eles eram irmãos, na verdade, né? Mas a gente vê aqui que
Curior, ele se arrepende dos males que ele fez, né? Eu duvidaria, né, de uma pessoa que fez tanta maldade assim se arrepender, mas aqui realmente o discernimento de Sully está correto. Realmente, Curior, ele se arrependeu mesmo de coração, e a gente vai ver isso nos próximos versículos. Então ele fornece favores, né? Ele não mantém ele em cativeiro, ele não paga com a mesma moeda que ele recebeu, tá bom? Ou seja, não é porque ele ficou em cativeiro por causa do irmão dele que ele ia colocar o irmão dele em cativeiro. Tá bom? Ele perdoa ali o irmão dele e concede muitos poderes no reino ali para ele. Vamos ver por que eu estou falando que o arrependimento aqui de Curior foi verdadeiro. Observe os próximos versículos aqui, ó. E aconteceu que Curior teve muitos filhos e filhas. E entre os filhos de Curior havia um cujo nome era Noé. E aconteceu que Noé rebelou-se contra Suli, o rei, e também contra seu pai. E Corior, atraindo Cor, seu irmão, e também todos os seus irmãos e muitos do povo, batalhou contra Suli, o rei, e obteve a terra de sua primeira herança, e tornou-se rei desta parte da terra. Então a gente vê aqui que realmente Curior se arrependeu, porque quando o outro filho dele, chamado Noé, se rebelou contra o rei Suli e se rebelou contra o próprio pai ali também. O pai não acompanhou o filho nessa rebelião. Por isso que eu falo que ele se arrependeu realmente de coração ali. Bom, ele não foi se juntar à iniquidade. Mas houve essa batalha aqui, tá bom? E Suli acabou perdendo. E aí então a gente vê que outra pessoa iria reinar no seu lugar ali. Versículo 17. E aconteceu que novamente batalhou contra Suli. Então é nessa segunda vez aqui, na verdade, que ele vai perder a batalha. E o rei o aprisionou e levou o cativeiro para Moron. Então novamente aqui agora foi levado para Moron, outra cidade. E aconteceu que quando levado, quando estava prestes a ser executado, os filhos de Suli entraram furtivamente na casa de Noé. E durante a noite mataram-no e romperam as portas da prisão. E retiraram o pai e colocaram-no no trono, em lugar no seu próprio reino. Então o filho de Noé edificou um reino em seu lugar. Não obstante, não mais conseguiram dominar Suli, o rei. O povo estava sobre o reinado de Suli, e o rei prosperou grandemente e tornou-se forte. Então, a partir desse momento, Suli não foi mais dominado, não conseguiram mais vencer ele aqui, tá bom? Então, a gente vê que quem está reinando agora é Noé, outro filho ali, né, de Cor, né, de Curior ali, que estava reinando agora, tá bom? Por conta dessa guerra. A gente vai vendo muita guerra aqui agora, a partir desse relatos aqui. Bom, versículo 20 em diante diz assim: E o país foi dividido, e havia dois reinos, o reino de Suli e o reino de Cor, filho de Noé. Então Noé, na verdade, foi morto, né? Eu estava lendo lá em cima, ele foi morto quando entraram na casa dele, o amarraram, mataram ele e aí libertam o pai ali, né? Suli da prisão, e Suli volta para o reino e nunca mais Suli é dominado aqui, tá bom? Aqui a gente viu no versículo 21 dizendo aqui, ó: E Cor, filho de Noé, fez com que seu povo batalhasse contra Suli, mas Suli o derrotou e matou Cor. Então esse Cor aqui, que era filho de Noé, ele poderia ter evitado a morte dele, porque ele foi atrás disso. Ele já tinha metade do reino, mas ele quis mais, né? Aqui a gente vê uma ambição, pessoas que nunca querem parar de conquistar, tá bom? Eu até trouxe duas frases aqui com relação à ganância. A primeira, eu não sei quem escreveu, mas diz assim, ó: a ganância insaciável é um dos tristes fenômenos que apressam a destruição do homem. Então, a ganância é insaciável, né? Que é a pessoa que nunca para ela basta, né? Ela sempre quer mais, quer mais. Essa outra frase eu gostei também. Essa aqui quem escreveu foi Charles Cabot Colton. Ele escreveu assim: ambição comete em relação ao poder
o mesmo erro que a ganância em relação à riqueza. Começa a acumulá-la como meio de felicidade e acaba acumulando-la como seu objetivo. Isso é muito triste, né? Uma pessoa começar a acumular riqueza, riqueza, dinheiro, dinheiro, com o único objetivo de ter mais dinheiro. Ele não desfruta, não vai viajar, não ajuda os pobres, necessitados. O único objetivo dele é ficar mais rico, né? Acumular mais. Então, isso é muito triste. Isso me lembrou Jacó, capítulo 2 aqui, versículo 19, que fala da finalidade de nós obtermos riqueza. Não é pecado buscarmos riqueza, mas diz aqui, ó. E depois de haverdes obtido uma esperança em Cristo, ou seja, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, depois de você buscar a Cristo, conseguireis riqueza se a procurardes e a procurareis com o fito de praticar o bem, de vestir os nus, alimentar os famintos, libertar os cativos e confortar os doentes e aflitos. Então esse é o objetivo, né, de obtermos riqueza. Não como colocou ali como objetivo em si só de acumular dinheiro, mas sim para ajudar as pessoas, cobrir os nus, alimentar os famintos e assim por diante aqui, né, cuidar dos aflitos. Vamos lá, versículo 22 aqui. Ora, Cor tinha um filho chamado Nimrod, e Nimrod desistiu do reino de Cor em favor de Suli, e obteve favor aos olhos de Suli. Portanto, Suli lhe concedeu muitos favores, e ele fazia no reino de Suli o que desejava. Então, olha só que interessante, né? Cor, que era um homem ruim, né, que queria só poder ali, ambição, ele teve um filho chamado Nimrod. Como Cor foi morto, o reino já estava dividido, então o outro reino iria pertencer a Nimrod. Mas Nimrod não tinha o coração nessas coisas do mundo, tá bom? Então ele devolve o reino para quem pertencia de direito, a Suli. E Suli, então, em gratidão, confere a ele muitos favores ali dentro do reino. Ele pode ir onde ele quiser, então ele podia negociar, fazer várias coisas ali, tá bom? Então a gente vê que mesmo tendo um pai ruim, que no caso era Cor, Nimrod ele não segue o caminho do pai dele. Ele decide fazer as coisas certas por si mesmo ali. Continuando aqui, versículo 23 em diante. E também no reinado de Suli apareceu profetas entre o povo, os quais foram enviados pelo Senhor, profetizando que a iniquidade e a idolatria do povo estavam trazendo maldição sobre toda a terra, e seriam destruídos caso não se arrependesse. E aconteceu que o povo insultou os profetas e zombou deles. E aconteceu que o rei Suli julgou todos os que insultaram os profetas. Olha só que interessante, né? Aqui os profetas apareceram, começaram a pregar sobre a destruição da cidade por conta de iniquidade, por conta de idolatria. Só que nesse momento, qual foi a reação do povo? Começaram a insultar e zombar dos profetas. Porém, o rei, ele se posiciona, Suli, ele vai e faz uma lei, né? Ele primeiro julga aqueles que trataram os profetas dessa maneira, tá bom? Que maltrataram os profetas. E depois ele faz uma lei aqui, ó, versículo 23, e promulgou uma lei para que em toda a terra que concedia aos profetas o direito de irem onde quer que lhe aprovesse. E por causa dessa razão, o povo foi levado ao arrependimento. Então, se Suli tivesse proibido a pregação do evangelho, o proselitismo, né, as pessoas não iriam se arrepender. Mas ele facilita aqui o trabalho de Deus, fazendo lei que era proibido perseguir ali os profetas, tá bom? Olha aqui a consequência, né, dessa lei, né? Como que o povo viveu aqui por conta dessa lei. Diz aqui, versículo 26 e o 27, nós finalizamos aqui o capítulo, tá bom? Vamos finalizar o capítulo 7 aqui com o versículo 26 e o 27. E em virtude do povo haver se arrependido de suas iniquidades e idolatrias, o Senhor poupou-os e começou novamente a prosperar na terra. E aconteceu que Suli gerou filhos e filhas em sua velhice. Então a consequência deles terem se arrependido é prosperidade. Eles começaram a prosperar. Ao invés de destruição, houve prosperidade na vida deles aqui. E Suli continuou tendo filhos e filhas aqui. Versículo 27. E não houve mais guerras
nos dias de Suni. E ele lembrou-se das grandes coisas que o Senhor fizera por seus pais, né, de ter trazido eles para a terra prometida aqui, a bênção que o Senhor tinha deixado a ele, trazendo-os através da grande mar, para que a terra prometida, portanto, ele julgou em retidão durante todos os seus dias. Então, algo muito importante aqui é que ele se lembrou das coisas grandiosas que Deus fez e que ele julgou em retidão todos os seus dias, ou seja, ele morreu na fé, tá bom? Ele perseverou até o fim. Então, assim a gente finaliza o capítulo de hoje. Algo que ficou marcado para mim é que deu para ver aqui que tinha pais ruins, que tiveram filhos bons, tinha filhos bons que fizeram que os pais tinha pais bons que os filhos se tornaram ruins, né? Inclusive lá prenderam, né? O próprio filho prendeu o pai ali em cativeiro, coisa horrível aqui, tá bom? Então, algo que fica marcado para nós é o ensinamento que os pais têm que dar aos filhos, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui com a escritura de Salmo 127, versículo 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? Você precisa trabalhar para ganhar uma herança? Não. Né? Uma herança é algo que os pais tinham, né? No momento ali do falecimento, aquilo que era posse dos pais passa para os filhos, mesmo que o filho nunca trabalhou, nunca fez nada para ganhar aquilo, né? Que é o caso, às vezes, quando o filho nasce, o pai já tem uma casa, tudo assim. Então, quando os pais falecem, aquela propriedade passa para o filho. Isso é chamada herança. Então, a herança, ela vem de graça, tá bom? Então, por que eu estou chamando a atenção nessa palavra? Porque aqui a Escritura diz que os filhos são herança do Senhor. O que eu fiz para merecer a Carol? Eu não fiz nada, é uma dádiva, é uma herança que Deus me deu. É uma bênção ter filhos. Então, é uma herança que Deus me deu aqui, tá bom? Para mim, para minha esposa. Então, é uma herança, só que também é do Senhor. O Senhor nunca morre, ele é eterno, ele confia a nós. Então, aqui nesse capítulo a gente viu muito isso, de os pais não terem ensinado os filhos, tá bom? Então, ou filhos que aprenderam sem ter os ensinamentos dos pais ali. Mas o importante é nós ensinarmos os filhos, porque eles são herança do Senhor. Antes de ser minha filha é filha de Deus. Então, aqui, quando fala que os filhos são herança do Senhor, é como se o Senhor falasse assim: toma, é teu, cuida, que é meu. Né? Então, é minha filha, o Senhor está confiando para que eu cuide, mas eu tenho que cuidar também porque é do Senhor. Antes de ser minha filha, ela é filha de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.